Boa noite, meus queridos. Boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje o papo é com esse menino lindo que está aqui com a gente, o Gustavo. O Gustavo é um parceiro meu aí. Como que é a teoria da parceria, Gustavo? Para ser Esse parceria negócio, tem que envolver o quê, Gustavo? eu não gosto dessa palavra de parceria, porque o antigo chefe ia dizer que parceria envolve relações de trocas Sexuais? duvidosas, então, É, de trocas então, sexuais. Então, o eu estou Gustavo é um pensando em antigo outra palavra para meu. usar. Ah, gente, o seguinte, ó. Há um tempo atrás surgiu uma ideia na comunidade de agregar alguns produtos dentro da comunidade que trouxessem uma real vantagem para quem fosse membro, né? Ah, eu sempre fiz minha gestão de tráfego com a agência do Candia, que é muito boa, né? Não, assim, é muito boa mesmo. O pessoal lá é gente finíssima, o Leozinho, o Wilson, atendem a gente super bem, eles sabem o que eles estão fazendo lá. Só que é uma agência que a gente sabe que tem um valor bem elevado, né? É um valor bem alto para a gente ter acesso. E muitas vezes para o advogado que está iniciando, criar essa bagagem para ter esse acesso, entrar no mercado via Google Ads, acaba sendo caro, né? Imagina, eu quando comecei a fazer campanha lá, há um ano e pouco atrás, quando eu fiz minha primeira campanha com eles, eu, na largada, queimei quase 5 pau, né? Quase 5 mil eu queimei logo na largada. Por quê? Porque era R$ 700 por mês de gestão de tráfego, era a hospedagem, era a landing page, era o crédito do Google Ads. Pô, é um negócio que sai caro, né? Só de gestão de tráfego, lá atrás, eu gastei 2.100 só de gestão de tráfego, mais todo o resto. Então imagina um advogado iniciante aí que está querendo, assim, tá querendo brigar no mesmo escalão que o pessoal que está mais tempo, para ele iniciar nisso daí. Pô, é uma dificuldade, porque o cara tem que aprender a fazer o Google Ads, o cara tem que aprender a fazer a própria landing page. Enquanto o cara tá aprendendo isso, o cara deixa de atender cliente, deixa de fechar contrato. Então, assim, você acaba tendo que focar em duas coisas, e eu tenho comigo essa ideia de que quando você quer fazer muito, você não faz nada direito, né? Há muito tempo atrás eu escutei uma pessoa dizendo o seguinte, que quando a sua hora técnica, o preço dela, o custo dela é maior do que a hora técnica para se executar a outra função, você não aprende aquela função, você terceiriza, né? Hoje em dia o que eu vejo, que a hora técnica de um advogado iniciante, né, vai ser R$ 250, a hora técnica de um advogado iniciante. Um contrato que a gente fecha hoje, um contrato de uma diligência que for numa delegacia, é um salário mínimo que a gente fecha, né? Um processo de tráfego que a gente pega cobrando o mínimo do mínimo, vai cobrar quanto lá? Ó, hoje eu num tráfego cobro pelo menos 10 mil, 8 a 10 mil, pelo menos num tráfego. Você cobra quanto, Kel? Num tráfego? 7, 8. 7, 8. Larissa cobra 20, né? Larissa cobra 20, 25 no mínimo. Meu Deus, mas é uma mentira, né? É um mentiroso. Não é 20, é 30. Então, assim, ó, Uns 50, uns a partir do 50, no minuto, mínimo. se você tem esses leads na sua mão, a partir do minuto que esse lead chega para você e você tem ali por dia 5, 10 clientes novos para atender, são 10 oportunidades novas de você fechar o valor da sua campanha. E isso é algo que eu vejo pelo meu celular. Eu pauso a minha campanha, às vezes, porque eu não dou conta do número de gente que chega para atender. Fora a parceria de outros colegas que vem processo, fora clientes antigos que indicam, e mais o Google Ads, chega uma hora que a gente não dá conta de atender. E esse é o objetivo. O nosso objetivo
é não dar conta de atendimento. É isso. Se a gente está sobrecarregado de atendimento, é porque tá bom. Porque a gente está fechando, porque está vindo dinheiro, porque cliente está aparecendo, né? O pior de tudo é aquele dia que você não atende ninguém. Esse que é o dia ruim, né? Não é porque é um dia tranquilo, é porque você não atendeu ninguém. E a gente é autônomo, né? E advogado autônomo, qual que é a pegada? Advogado autônomo, se não trabalha, não tem grana no final do mês, né, filho? Então, assim, qual que foi o objetivo o meu objetivo? A ideia saiu também da Larissa e da Aline, tá? A gente teve uma reunião com as duas jogaram a ideia para mim. Eu já estava com a ideia meio que embrionária na cabeça, mas estava ainda faltando um empurrãozinho para colocar ela em prática. A Larissa e a Aline foram as duas que praticamente me deram uma pesada nas costas, né, para fazer o negócio sair do papel. Eu não sabia quem eu ia chamar para fazer isso. Passei umas 2 semanas assim, sem saber quem eu ia chamar. E acho que, assim, por obra divina, o Gustavo me ligou. Por obra divina. O Gustavo entrou em contato comigo para ver outra coisa. E daí a gente conversando. Opa, tá aqui. Aquele empurrãozinho que há 2 semanas atrás eu tive. Eu acho que chegou na hora de startar isso. O que aconteceu foi que daí eu, no estágio, lá do, né, sou estagiário agora, né, eu no estágio lá do hospital, eu parei o que eu estava fazendo, saí do hospital, liguei para o Gustavo na hora, falei, Gustavo, ó, a ideia é essa, assim, 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 preciso de um gestor de tráfego exclusivo para a comunidade. Preciso que você entre na comunidade e preste um serviço exclusivo, tá? A gente tem que fazer um valor mais baixo do que a agência do Candia. Eu preciso que você saiba o que é a gestão de tráfego para advogado, que é diferente da gestão de tráfego para qualquer outro modo de trabalho, para dropshipping é uma, para loja física é outra, para e-commerce com estoque é outro. Então, assim, cada ambiente de trabalho tem um. Mas a advocacia, a gente sabe o número de elementos, principalmente em razão das várias e várias resoluções e o estatuto da OAB, né, que delimitam muito o que é o marketing jurídico e as nossas possibilidades. Então, em virtude disso, a gente precisa de alguém que seja, que se especialize e que saiba o que está fazendo, tá? O Gustavo, desde a conversa, ele veio acompanhando a minha gestão de tráfego, as minhas campanhas, a gente foi se aperfeiçoando, então, assim, eu coloco aqui para vocês alguém que consegue fazer exatamente o que a IDV faz, né? Com a mesma qualidade da gestão de tráfego que a IDV apresenta, e algo que vai ser interno nosso, que vai estar dentro da comunidade, que a qualquer minuto você vai mandar uma mensagem e vai ter atenção. Você não vai precisar agendar um horário que nem se faz com uma agência, uma agência que hoje tem 500 mil clientes lá, que tomou uma proporção absurda. Mas o que eu quero trazer é esse atendimento personalíssimo, essa ideia que o tráfego pago é algo acessível, é algo que se encontra ao alcance independente da condição financeira que a gente tem. Eu sei pela dificuldade que foi para mim começar, né? Na época que eu comecei, eu não estava no padrão de rendimento que eu alcancei hoje, né? Estava num padrão muito abaixo do que eu tenho hoje, e foi um tiro no escuro. Foi mais ou menos assim, eu peguei o que eu tinha de lucro e falei, vou jogar isso aqui na gestão de tráfego e vou orar para dar certo. E, incrivelmente deu certo. Então eu espero que ajude vocês também. Beleza, rapaziada? Fiz uma introdução aí de lá ele. Fiz um início aí de quase 30 minutos, mas Gustavo, vai que é tu agora, é com você, mais 30 minutos teu. Valeu, Renato. Obrigadão. Oi, pessoal, tudo bem?
sou o Gustavo. Eu acabei fazendo uma breve apresentação para contar um pouquinho o que a gente vai fazer, que é o som, enfim. Vai ser rapidinho, a gente vai separar um tempo para eu apresentar, e aí depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, ou a gente pode fazer isso no final também, tá bom? Me avisem aí quando aparecer a tela para vocês, tá bom? Fica tranquilo. A Aline sempre avisa. Ah, é? Já tem A Aline é especialista a única que participa aqui, cara, é a Aline, tá? Quando ela tem microfone. Olha só. Não, você não me deu de presente ainda, Não não chegou no meu acredito. escritório o microfone novo. Preciso de dois. Cara, me manda o teu endereço. Eu vou fazer entregarem para você lá no microfone. Não por isso, vai estar no chat agora. De presente a gente Beleza. não olha. Mandei. Eu vou mandar para minha assistente para ela desembolar um microfone para você. Eu vou chamar meu assistente técnico aqui. Ô, Renato, o botão de apresentar sumiu de novo, cara. O que eu faço? Você vai ter que sair e entrar de novo. Tá bom, 2 segundos, peraí. Rapaziada. Eu tava esperando. Sim. O bagulho é louco, o bagulho é louco. Ó, já chegou já o endereço aqui, já. Apareceu agora aí, Gustavo? Tem um microfone que é Tá muito anotado. bom, tava bem baratinho esses dias. Abre o Acho que mic. era R$150. Ih, travou, Gustavo. Não, vou mandar um microfonezinho pra Aline. Vou mandar essa semana aí. Não, tá precisando aqueles de mesa. Eu tenho que montar um notebook também, cara. Notebook que estragou. Ele é muito velho, né? Só que ele é muito bom para jogar fora. Nossa, eu botei um SSD no meu, ficou sensacional. Eu gastei, ele tem um SSD 240, cara. Ele é um i7. Eu tinha um Frankenstein. Deu certo aí, Gustavo? E eu acho que ele tá travado. Eu acho que travou ele. Tá, enquanto ele não volta, deixa eu contar essa. Eu tinha um Frankenstein. Ele era metade Samsung e metade Asus, né? Daí o que aconteceu? Ele tava uma bosta, eu coloquei um SSD nele. E beleza, falei, nossa, tem um computador para mais 2 anos. Daí eu conheci o tal do MacBook. Olhei numa loja um MacBook e falei, puta que pariu, cara, que é isso? Daí eu arrumei um motivo para comprar um Mac. Daí eu falei, não, é muito pesado. Eu tô bem assim. Ô, Renato. Tá aparecendo aqui. Boa. Você Tá sabe que aparecendo você na me tela. influenciou a comprar um MacBook, né? Eu tenho o quê? Você me influenciou a comprar um MacBook, né? Você sabe disso. Eu sei, eu lembro. Uhum. Você comprou na Polônia? Comprei na Polônia depois, logo depois. Eu sei, isso eu sei. Eu troquei o meu. Oi? Ô, Gustavo, eu troquei o meu. Já? Como assim? Eu troquei meu Mac. Troquei já. Eu troquei eu tinha um Air M1, troquei pelo Pro M2. Fez diferença? Você sentiu? Cara, a bateria desse aqui dura 2 dias, cara, fora da tomada. Dura um dia que já é impressionante, foi M1. Caraca, vale muito a Esse aqui pena. dura 2 fora da tomada, cara. É absurdo. Fora Mas a dica fechou. de receber o imposto de volta. Bora lá. Bom, pessoal, essa aqui é a apresentação que eu fiz sobre o que eu estou entrando aqui agora no ponto final para fazer. Basicamente, ela vai ser bem curta, rápida, mas eu queria ser bem abrangente, explicar um pouco mais do que a gente vai fazer nesse período junto, tá bom? Então, a primeira parte eu vou explicar quem sou eu, depois o famigerado parceria com o Ponto Criminal. Gerado parceiro. Depois eu vou contar um pouquinho do mínimo que precisa para ser atraente utilizando marketing, estratégia de marketing. Isso envolve muito para autônomo e para pequenas escritórios também. Aí eu vou fazer uma provocação, explicar o que é uma landing page estratégica, como que ela pode ajudar e não, ou não, às vezes ela não é tão útil. E Google Ads, e depois como eu posso ajudar vocês, tá bom? Bom, esse sou eu. Eu sou especialista em design e marketing. Apesar
Não Passou, não? passou o slide. Para mim não passou. Agora passou. Foi aí? Agora sim. Agora passou. Beleza. Boa. Bom, esse sou eu. Eu sou especialista em design e marketing. Tenho essa cara de novo aí, mas já fiz bastante coisa. Eu sou formado em marketing e finanças pela Mackenzie. Já fui gestor de negócios de uma startup em São Paulo por 6 anos. Essa startup, inclusive, esse ano ela saiu como a top 100 das startups mais influentes do Brasil. E muito por conta desse trabalho que a gente veio fazendo desde 2017. Tenho experiência, esse startup era no ramo de logística, então tenho um pouco de experiência nacional e uma bagagem legal fazendo coisas internacionais, tanto neste negócio como algumas outras coisas que eu fiz de consultoria na Grécia e na Romênia. Tenho certificado do Google para criação de estratégias de marketing digital. Então, isso seria para otimizar coisas que podem deixá-lo mais atraente, tanto sua plataforma quanto seus anúncios. É uma forma de melhorar o seu ranqueamento dentro do Google. E abaixo eu deixei alguns dos meus clientes que já foram nesses 6 anos. Enfim, tem muitos mais outros, mas os principais que talvez vocês conheçam e tenham uma boa referência. Então, peguei alguns escritórios de advocacia que, para cá, eles ainda são bem famosos, bem renomados, que é Piero Neto, Matos Filho. Algumas empresas de auditoria e consultoria, então Capgemini, Ernst Young e EY. Tecnologia, Netflix, todo mundo conhece, Facebook, Google, e tem mais uma carambada de outros menorzinhos também que está nesse bolo. Bom, essa é a nossa nova parceria aí, que está começando. A foto é maravilhosa, cara. Essa foto é genial, cara. Uma nevasca desgramada, a gente lá fazendo besteira. Bom, esse aí, para quem não reconhece debaixo desse capuz, é o Renato, tá? Ele tá ali escondidinho, mas é ele. Eu juro que é ele. E, bom, eu ia usar esse slide aqui para apresentar um pouquinho como tudo começou, mas o Renato já explicou, né, o início de essa ideia de trazer para o grupo algo mais acessível, algo que a gente consiga ganhar um pouco de escala para ficar mais atrativo. E a ideia é fazer realmente tanto a criação quanto a gestão dos anúncios, das campanhas que vocês forem fazer nas especializações de vocês. Então, desde a criação, o gerenciamento, a otimização, ver o que está funcionando, o que não está, o que a gente pode melhorar, o que dá para tirar, enfim, fazer aquele pente fino sempre que puder para deixar os anúncios com melhores resultados, custando menos, enfim, ser bem eficiente, tá? E para explicar como que a gente pode fazer isso, eu queria voltar um pouquinho no que eu sou bom mesmo e explicar um pouquinho do que é o marketing na sua essência, tá? É basicamente o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que eu acredito que qualquer um que não seja CLT, ele tem que saber. É o ganha-pão, cara. Todo mundo precisa ser um pouquinho vendedor e o marketing, ele é um auxiliar de venda, tá? Ele não é um cara que fará a venda para você, mas ele ajuda a reduzir o trabalho do vendedor. E como todo advogado precisa ser um vendedor, saber um pouquinho do marketing é bem legal, tá? Como que a gente pode reduzir isso numa estratégia bem consolidada de 4 P's, tá? Basicamente, o pai do marketing é o Kotler, tá? Ele resume marketing em 4 P's: o produto, preço, prazo e promoção. O que é o produto? O produto para um advogado, ele pode ser basicamente você, advogado, ou se você tem um escritório, sua firma. Mas basicamente é o que você tem a oferecer ao cliente. Então, o que é relevante no produto? A qualificação, seja a sua especialização na área que você está atuando, às vezes o nicho que você quer entrar, que precisa ter uma boa bagagem, ter uma boa formação técnica, a reputação. Então, não adianta você ter 300 cursos feitos, mas se você tem fama de mau advogado, de alguém que não dá atenção para o cliente, enfim, que tem uma série de
malefícios de trabalhar com você, apesar de você ser muito bom. Então, ter uma reputação boa perante as pessoas em volta, ou às vezes os clientes que vocês já atenderam, é muito importante. Isso te gera clientes também. Eu vou falar disso na promoção. Ter uma imagem pessoal atraente. Imagina que, cara, se você não é CLT, você precisa imaginar que você é o cara que está criando um perfil no Tinder. Você precisa ali ter uma boa aparência, ter uma boa descrição e precisa ser notado entre centenas, às vezes dúzias e centenas ali de pessoas que a pessoa vai procurar para resolver o seu problema momentâneo. Então, tem que chamar atenção, tem que ter uma boa... Tem que ser agradável aos olhos, tanto referências, qualificação, imagem pessoal, isso é muito importante. E aí as referências basicamente vêm do que você já fez. Então, testemunhos, comentários, às vezes avaliações, feedbacks dos clientes é muito importante. Isso ajuda a compor o argumento de venda que você vai fazer depois. Preço. Eu não vou entrar em quanto vocês devem cobrar, porque isso não é a minha seara. Eu não trabalho com isso. Eu quero realmente contar um pouquinho sobre estratégias. E vou deixar um slide só para a gente falar sobre isso. Praça é o nome que geralmente é o que eu costumava ver antes de conhecer marketing, as praças eram o que tinha no ônibus, né? Praça Bandeira, Praça São Francisco. Mas praça, basicamente, é o lugar onde o cliente vai ter o contato com você. Contato onde ele vai... interessei, deixa eu ver. É a descrição do Tinder. É onde ele não vai conseguir entender melhor quem é você, referências, enfim, saber seus gostos ali, e que você é bom. E geralmente essa praça, no mundo digital, ela fica ou em site, ou em landing page, quando ela se torna um pouco mais direta, ou em redes sociais, que é algo que você vai construindo com o tempo. E a promoção, que é pegar esses 3 pontos principais, você constrói eles, e você vai divulgar eles para quem está procurando algo muito parecido com o que você quer. Então, tem 3 formas. A primeira é a velha e famosa boca a boca, que são as indicações de pessoas que você já atendeu, amigos, familiares, pessoas que te conhecem. Elas são imprevisíveis, a gente conta com a sorte às vezes acontece, às vezes não. E não dá para depender só de indicações quando a gente está começando, ainda mais que precisa ter mais referências para isso, enfim, ter mais traquejo para ganhar indicações. O SEO, que é basicamente uma forma de que o Google utiliza, ele pega o seu site, a sua praça, e ele vai analisar ela por completo, vai analisar de cabo a rabo, ver quais são os pontos fortes, os pontos fracos, ver o que funciona, o que não funciona, o que é bem valorizado pelas pessoas que estão acessando, o que não é, e vai, com base no ranking que ela faz, melhorar o seu ranqueamento dentro da pesquisa. Isso é gratuito para o Google. Se você fizer um SEO bem feito e fizer a manutenção disso, não tem que pagar para isso acontecer. E os anúncios, basicamente. Aquilo que você vai investir. Isso. Que é... Olha aí. A situação do SEO, tem muito escritório que abre uma aba de artigos e começa a fazer produção de conteúdo, como publicação de artigo, escritório de tributário, faz um artigo lá sobre ICMS, faz artigo sobre PIS, COFINS, e vai fazendo um monte de publicação. O que acontece? Quando começa a fazer a busca, deixa eu fechar o áudio da plane. Quando você vai fazer a busca sobre o conteúdo ali, sobre aquela matéria, o Google lança você como os primeiros, pelo número às vezes, de termos utilizados, pelo número de qualificação do teu artigo. Isso vai te ranqueando dentro vai te ranqueando dentro do Google. Só que é muito mais trabalhoso de você conseguir um ranqueamento por SEO, né? Normalmente tem equipe que faz SEO, então é diferente, né? É um trabalho manual, feito mensal ali, custos, é um monitoramento que não tem custo de injetar no Google, mas ele tem um trabalho que às vezes até maior que o Ads. Vamos lá.
produto é você e sua firma. O que você oferece. O que o cliente quer saber se você vai ajudar ele ou não. É isso. Ele vai querer, se ele for entrar numa landing page de vocês, está procurando para um negócio, que é eventualmente trabalhista, se tiver um negócio criminal, ali ele vai eliminar aquela informação e falar, isso aqui não é relevante para o que eu busco. Então, mostrar, às vezes, os benefícios de que aquela página tem para oferecer para ele. E, às vezes, não é só a sua especialização, tá? Coisas que a gente tem que pensar que você pode oferecer mais do que as outras pessoas que estão na sua concorrência podem oferecer, basicamente. Não precisa ser mais trabalho, mas às vezes pode ser informação, pode ser qualidade ali do atendimento, melhor agendamento, enfim. Tem coisas que elas são subjetivas, mas que ela está incluso no que você pode oferecer para o cliente. Aí vem a reputação, vem o que os clientes estão falando de você. Isso eu não sei se alguém já se perguntou, mas quando eu trabalhava com gestão de negócios, a minha maior preocupação era, estão falando de mim? Como que está isso? Não de mim, mas o negócio. Como que está sendo avaliado? Eu sei que a gente tem uma reputação que é o que a gente quer passar, que é o que você quer vender, é aquela informação que você acredita que é o que você pode oferecer, e tem a percepção do cliente. Tem aquilo que, cara, às vezes você está falando um idioma que não é do público do seu cliente. Então, isso, por mais boa intenção que seja, não está fazendo a comunicação funcionar. Então, e isso interfere de como eles falam de você. E o que a aparência transmite, né? Aparência do site, aparência na comunicação, verbal, imagem, enfim, comunicação pela voz, para quem geralmente costuma utilizar o digital, né? Não ter muito contato presencial. Todo contato que você tem com o cliente, ele é subconsciente medido. Sua imagem, sua voz. Às vezes, o que você fala é menos importante da forma que você fala. Então, porque isso vai transmitir, às vezes, um potencial de, como posso dizer, gerar um senso de urgência, né, eventualmente daquela demanda que o cliente tem. Às vezes você não acha que é tão grave, mas, você pode falar ali dos riscos que aquilo ali pode acontecer, ou dos benefícios que ele pode ter, e que se ele não fizer isso agora, ele pode perder. Enfim, tem uma série de formas de que você pode, com a pressão, mas a forma com que você fala, influenciar na comunicação com o cliente. Aí, também influencia o preço. Como que é a estrutura de preço? Ela é clara para o cliente? O cliente entende com facilidade? Ou ele tem que pensar para poder entender? Cara, se o cliente precisa pensar para entender alguma coisa que não seja o básico, tá errado. Ele está gastando energia com algo que pode vir a se tornar uma barreira para ele, ou eventualmente no final, se algo ele não gostar, ele vai usar aquela informação que ele não entendeu, ou aquela informação que não está compatível com o que ele precisa, como desculpa para sair fora. Eu sou gênio de fazer isso nos lugares que eu vou, pergunto alguma coisa sobre se tem algum produto, e às vezes o produto tem, mas o produto está caro, e eventualmente eu sei como o produto funciona, eu pergunto se aquele produto tem uma funcionalidade a mais, e o cliente vai falar o vendedor vai falar que não, mas eu estava procurando esse produto justamente por causa dessa coisa. Então, não deixar a ponta solta, sabe? Realmente ter um negócio bem claro que ter na transparência com o cliente. O Renato me lembrou, na conversa que a gente teve há pouco, que preço ele não pode ser posto em nenhuma parte visível, em qualquer forma de divulgação do seu serviço na internet, tá? Então, às vezes, é mais uma coisa que precisa estar atrás no back-office, do que estar na página principal do seu site, tá? Meio que é proibido, né, Renato? Sim. Tem bastante detalhe que a OAB trava, e isso que traz muita dificuldade do pessoal que faz gestão de tráfego prestar serviço para advogado. Eles acabam, a maior parte acaba errando, né? Uhum. O que você pode definir, eventualmente, qual que é a sua estratégia? Se a estratégia é atender o preço abaixo do mercado que está começando, ou não, já estou com uma experiência, vou ser competitivo com o que o mercado oferece,
ou não, eu sou o Renato, eu sou o fodão, eu já vou cobrar o preço prêmio aqui, porque meu tempo tá caro e tem muita pessoa... Eu tento manter meu preço 90% do preço da Larissa, né? O preço da Larissa ali é um preço diferenciado. A Larissa, Meu Deus do céu, mas mente. a Larissa, ela cobra, até achei estranho esse final de semana. Esse final de semana a Larissa tava com um bom coração. Não, e ainda depois também me estressei com a família da pessoa, depois eu conto. Não, beleza, depois você conta. Isso é meta de vida. Um dia eu chego lá. Ai, quem dera, gente, quem dera. Se um advogado, qualquer advogado aqui, na reunião, falar que cobra 10 mil, a Larissa, ela consegue te arrancar 25 do cliente. Não acredito. A Lara é a faca Guinhos dos honorários. Ela é uma Nada assessora. a ver. Cara, Eu sou uma pessoa super legal e cobro de acordo com o meu trabalho. se o preço do serviço é 10 mil, ela consegue tirar 25 do cliente. Mas eu vou defender a Larissa, tá? Porque no marketing, não importa quanto que você cobra. Se vai ser 5, 10, 15, 20, 25, que é o preço da Larissa mínimo, né? Para fazer uma Qualquer consulta. coisa. Então, Uma consulta. Meu Deus, mentiroso. Desde que o cliente, de valor que ele está recebendo em troca, ela seja maior do que o custo que ele está despendendo a pagar, não importa. Se ele achar que aquilo ali tem valor e quiser pagar 100 mil reais pela hora, porque é uma situação muito específica, é um cliente que precisa ter um advogado muito específico, enfim, isso pode acontecer. Então, geralmente, é isso que acontece quando os clientes têm aquele necessidade de urgência, que às vezes, esse cliente é chato, mas ele quer demais, me quer demais e eu vou cobrar mais caro. Beleza. A percepção daquele cliente que, na sua visão, é chato, ele tem um valor sobre você, o valor da percepção de você, que ainda assim que você cobre mais caro, é maior do que o custo que ele está despendendo. Então, isso é muito importante. É o valor que entrega, é o que vai te autorizar você cobrar mais ou cobrar menos, tá? Então, eu queria focar mais basicamente nisso, não quero falar de preço, mas preço específico, mas na estratégia que vocês podem utilizar. Depois do preço vem a praça, né? Que é um lugar aqui onde eu tenho um pouco mais de experiência e é onde os clientes podem achar vocês e como eles podem acessar os serviços que vocês oferecem. Renatão aí está fazendo 35 espécies diferentes de advocacia. Dia desses eu fiz para ele uma landing page de cidadania para mostrar basicamente esse novo ramo que ele quer atuar. E tentei buscar ali com as informações que eu tinha o melhor detalhamento do como funciona o serviço dele, do que é necessário, do que o cliente busca. Geralmente, o cliente que busca isso, ele tem uma capacidade melhor de entendimento de alguns termos mais técnicos. Então, utilizei isso, mostrei quem que o vai atender e coloquei alguns gatilhos para chamar mais atenção. Então, esse aqui é o exemplo do Renato na tela de vocês, tá? A praça é não onde... Eu coloquei aqui novos clientes, mas eu até arriscaria isso depois, mas é o cliente em potencial pode achar você. É o cara que não te conhece, é o cara que nunca viu o seu rosto na vida, é o cara que se familiarizou com você, gostou da sua feição, gostou da forma que você explica e vai primeiro mandar uma mensagem para tirar uma dúvida sobre um problema que ele acha possível recorrer a vocês, a ajuda de vocês, tá? Então, é com base no design sólido, eventualmente, ali, que mostra ali uma confiança melhor. Às vezes tem que ser atraente para mostrar que não é tão burocrático, tão antigo, mas mais moderno, que pode passar a imagem que vocês quiserem, tá? Se estiver bem definido o público-alvo de vocês, a gente cria um design sólido que vai ali, específico para aquele momento que a pessoa está buscando vocês, que vai garantir ali uma qualidade de conversão muito maior. Então, e outra coisa também é que, quando você não tem o primeiro contato falado com o cliente, quanto maior o nível emocional de urgência que o cliente tiver, maior é a chance de conversão, tá? Então, quanto mais ferrado tiver o cliente, quanto mais ânsia ele tiver, ele, e isso serve para qualquer área, tá? O
criminal, talvez isso seja muito mais simples, mas, por exemplo, nessa página de cidadania, cara, às vezes o cara quer sair do Brasil o mais rápido possível, a todo custo. Ou às vezes não, ele está pesquisando a possibilidade porque ele já está injuriado com isso aqui. Então, você tem que mostrar ali para ele que, cara, a única saída que o Brasil tem é o aeroporto, né? Então, mostrar que não tem jeito. Aqui, se você quiser ter um crescimento rápido, vai precisar sair. E aí, a ajuda de alguém que é especializado, que tem esse trabalho com frequência, vai chegar nele tirando uma dúvida, tá? O público-alvo ele precisa sentir a confiança em clicar no botãozinho ali para chamar vocês. É o único ponto que precisa ser atingido com uma praça, com uma landing page, ou com um site, ou com uma rede social. Aí, eu coloquei aqui até listei um pouquinho mais o objetivo do que é uma landing page em comparação a um site, ou eventualmente uma rede social. É uma ferramenta, basicamente, ele não é nada mais misterioso, ele tem benefícios que geralmente são exclusivos de uma página, é como se fosse um flyer. Ele tem um foco ali de mostrar uma informação e não dar muitas voltas. Então, ele tem que ser objetivo, ele tem que passar uma mensagem clara, e aí, como fala mensagem clara, tem que ser entendível pelo público-alvo, ele reduz distrações, então, assim, não pode ter botão numa landing page tirando dele da landing page para te mandar para a rede social, ou para postar um portfólio que você tem, ou qualquer outra coisa, um vídeo no YouTube. Isso aí a landing page é aquela última parte ali do funil antes dele entrar em contato com você. Ou seja, todas as outras coisas foram para te jogar lá. Se você pega uma coisa que tira da landing page, cara, é basicamente você botar um furo no bar. Vai furar, vai sair a galera. E ela tem que também mostrar a credibilidade, né? Isso aumenta muito a taxa de conversão. Aumenta muito ali o quanto ele pode estar disposto ali às vezes até pagar mais pela qualidade de como ele te conhece de primeira impressão. E a última etapa dos 4Ps é da promoção. Aquele extra, oferta imperdível, né? É um anúncio, basicamente. E o que o Google utiliza isso de forma muito inteligente, vendendo, às vezes, os 2, 3 primeiros links na ferramenta de busca, às vezes um espaço dentro de um site, enfim. Ele utiliza da sua engenhoca de mostrar para as pessoas que têm interesse naquilo que você está ofertando, que talvez ele possa gostar de você. E ele entra disso de uma forma bem sucinta, que fala: mostre sua empresa quando as pessoas procurem o que você oferece. E é isso. Não tem que ficar enchendo linguiça na rede social, não tem que ficar... olha, vem aqui, inscreva-se no meu canal, criar um negócio super complicado. Assim, eu preciso de um advogado especializado nessas coisas, que esteja na minha região agora. Ele vai no Google, ele não vai lá no Instagram, não vai olhar o Facebook, não vai olhar o TikTok. Então, é aí que o Google Ads ele é matador, ele é objetivo, ele é o que a gente chama de fundo de funil. É a última parte ali que falta para chegar até você. Antes disso, inclusive, você não precisa ter demonstrado nenhum valor para o cliente, não precisa te conhecer. O Google reduz isso em 5 estágios, tá? Então, basicamente, ele fala para você, você precisa selecionar o seu objetivo, que aí tem algumas estratégias e algumas limitações para o mercado, que é o jurídico. Por exemplo, onde tem um lugar específico que pode postar para advogados. Geralmente, nos links, como esse exemplo aqui, do Ligue para o 11 9 do Salão de Beleza, ele é onde fica na página de busca. O advogado ele não pode ter nada que induza, basicamente, a você ter como se fosse um call to action, basicamente, botão de, olha, advogado aqui, clica aqui e você vai resolver o seu problema. Nada desse tipo. Tem que ser claro, tem que ser limpo. Não pode ter imagem de outros sites que induza ele a fazer algo que ele não queira. Tem algumas restrições, mas que
o Google ele permite fazer isso de forma bem objetiva, tá? Ele possibilita você receber chamadas, o que é ótimo, porque quando a gente contrata o Google, a gente define como que a gente quer pagar, tá? A gente quer pagar por taxa de conversão, por leads gerados, ou às vezes por acessos ao site, enfim. Ele teve que entrar em algum lugar, fazer alguma coisa. Quando você adiciona a opção de ele ligar, você não está sendo cobrado por isso. Então, isso é muito bom, às vezes adicionar um telefone para um contato direto. Não precisa nem entrar na sua página. Se está com urgência, ele vai ligar para o primeiro número que aparecer. Primeiro, segundo, que achar mais atrativo ali com o que ele precisa. Atrai mais visitantes à sua praça e direciona as pessoas para o seu site. É muito simples os objetivos que a gente pode traçar com o Google. Aí vai um pouquinho da área de atuação. A gente pode definir onde vocês querem atuar, se é um mercado local, se é nacional, se às vezes é internacional. Não sei se vocês podem, vocês sabem mais do que eu nesse ponto, mas definir ali a região que as pessoas podem encontrar você. Tanto as pessoas que estão nesse local, ou as pessoas que às vezes estão fora, mas precisa de um advogado para aquela região. Então, precisa de um advogado trabalhista. Ele vai precisar no Google lá. O Google vai usar a localização dele, se bater com a área de atendimento que você está oferecendo para o Google de anunciar, ele vai mostrar o seu anúncio, se estiver bem qualificado. Ou ele pode estar fora dessa área. Preciso de um advogado criminal aqui em Floripa, na Praia Mole. Quem estiver em Floripa, na Praia Mole, anunciando para aquela região, vai ser mostrado pela página de busca do Google. E aí, você cria uma mensagem que geralmente é criado por quem conhece um pouco de gestão de tráfego, tá? É utilizado geralmente palavras-chave, palavras que as pessoas costumam utilizar para acessar aquela informação. Geralmente são formas de buscas que a gente nem imagina, não é termo técnico de advogado, às vezes é uma forma até, você tem que considerar eventualmente até uma forma errada de escrita pelo próprio buscador, pelo usuário. Então, às vezes, vai pesquisar um negócio que não tem um acento, ou às vezes não tem um cedilha, enfim. Tem algumas palavras-chave, algumas estratégias que você dá para usar para criar uma mensagem que ela seja mais adaptável ali, mais cabível àquela busca, e que o Google fala, não, essa mensagem aqui vai suprir a demanda daquele cliente. Renato? É a Gigs aqui. Oi, Só dar um exemplo, bora lá. tudo jóia? É que eu trabalho com Tudo bem. copy também, então só para dar um exemplo exatamente do que você falou, por exemplo, advogado de família e bota entre as palavras-chave lá, na frase tipo, divórcio no cartório. Porque quem está buscando, às vezes, o divórcio da forma simplificada, consensual, tal, ele quer saber como é que faz do jeito mais fácil, como é que é o divórcio no cartório. E aí é um termo que não é um termo bonitinho, nem não sei o quê, mas de alguma forma, às vezes, insere ali no texto, porque na hora da busca a pessoa vai encontrar. Era só isso. Isso aí. Às vezes o divórcio do cartório tem muito mais do que comunhão de bens, litigioso, qualquer outra palavra que vocês usam que são super bem bonitinhas, mas que às vezes a pessoa não conhece. Então, realmente a informação da mensagem, ela precisa ser de acordo com o que a pessoa busca. A quarta etapa é definir um orçamento de quanto você quer pagar para o Google. E aí, o Google não vai te falar assim, vai custar tanto. O Google fala assim, até quanto você quer pagar. Porque dentro do Google, da ferramenta de anúncios, tem um sistema, é um sistema de leilão, que ele vai fazer um leilão ali de quanto que vale aquela palavra-chave para ser buscada. E aí, quem estiver disposto a pagar mais por aquela palavra-chave, vai ganhar. Então, tem algumas coisas que a gente, se for considerar para fazer um anúncio, ele será mais caro do que outros. Se você colocar advogado na Faria Lima, ou advogado na Paulista, ou na qualquer lugar que é muito renomado, vai ter um nível de pesquisa maior, de pessoas que às vezes têm um poder aquisitivo maior, e que tem uma concorrência maior. Então, às vezes, as pessoas topam pagar um pouquinho mais pelo
custo do clique do que, às vezes, limitar um pouquinho menos. E aí, custo do clique vai definir a quantidade de cliques que você vai ter. Por exemplo, se você definiu que o seu orçamento diário do Google seja Google, você pode gastar até R$50 do meu orçamento por dia. Beleza. Aí ele vai fazer um mensuramento ali de quanto custa cada palavra que a gente vai colocar. Claro, não, essa palavra aqui custa R$2,97, essa aqui custa 5, essa aqui custa 6. Beleza. Se forem, sei lá, 8 chamadas de 6, vai dar o seu orçamento de R$50. Então ele vai parar em algum momento de anunciar você. Então, quanto menor for o custo por clique, mais pessoas terão na sua página, tá? Então, se o custo custar R$2, com orçamento de R$50, você vai ter 100 acessos num dia. Pode chegar até 100 acessos num dia. Em comparação com o outro, vai ter só 3. Mas, às vezes, aquelas 100 pessoas não é as que você busca. Aquelas 8, sim. Aquelas outras 8 pessoas, elas são o seu público-alvo. Então, até o Google começar a entender, a gente tem que entender ali quanto custa cada palavra, quanto custa ali para medir isso na sua região. Então, é um trabalho um pouquinho mais minucioso que a gente tem que fazer nas pesquisas, tá bom? Qual que é o mínimo para anunciar? Abaixo de R$10 não gera resultado, tá? Nem, eu diria que até R$10 ele não gera informação suficiente para o Google começar a entender o que você quer. Ele não gera dados ali o suficiente. O que a média dos advogados costuma investir de início? Tá? Geralmente, entre R$20 e R$30 por dia. É um orçamento que eles definem mensal para isso. E é o que vai começar a gerar informação para o Google ali e criar o seu persona, o seu público-alvo objetivo. Vai acontecer de você ter a melhor eficiência nos primeiros meses? Não vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Você vai ter que ser muito sortudo ou muito azarado se você acontecer fazer isso, tá? Por quê? Porque o Google ele não te conhece. Ele vai precisar entender o que você busca com base nas pessoas que começaram a buscar. Por exemplo, às vezes tem que trocar alguma informação, alguma palavra-chave que você está buscando pessoas que estão interessadas numa informação, mas que não estão dispostas a contratar um advogado. Seja por orçamento, realmente não tem interesse. Então, às vezes, subir um pouquinho a métrica, enfim, definir ali qual que é a renda mensal de um público-alvo que você está buscando. Enfim, o Google permite você dar alguns indícios para ele do que você quer, para ele começar a filtrar melhor para quem ele vai mostrar aquilo e, consequentemente, gerar mais leads para vocês, mais pessoas interessadas, mais potenciais clientes. E a última etapa é publicar o anúncio, tá? Ali o Google vai utilizar tudo que a gente criou no anúncio, que ele reduz aqui em 5 etapas, mas é uma lista enorme que ele faz de exigências para você criar o anúncio. E com base no que você criou, ele vai analisar tudo e vai dar uma nota para isso. Ele vai dar uma nota ruim, médio ou boa, tá? E ruim geralmente tem um resultado pior, porque ele vai mostrar menos para as pessoas que pesquisarem. Ele vai julgar que a sua página ela não é qualificada o suficiente para aquele cliente. Então, entre médio e bom, ele vai ao par. Ok, está aceitável, está razoável. Então, ele vai usar informações de palavras que você usa, imagens que você coloca, o tempo de carregamento da página. Então, às vezes tem uma página que é fenomenal. Ela tem até pula-pula e cambalhota, mas ela demora muito para carregar. Então, cliente que tem urgência, se você a página não clicar e aparecer, ela vai voltar, vai achar que o problema é na internet e vai buscar outra página. Ou vai carregar ali, a página vai demorar mais e vai buscar outra coisa. E vai definir a experiência do usuário. Se você faz o anúncio ali de uma informação de salão de beleza, como esse exemplo aqui, mas você não é um salão de beleza, às vezes você é especializado em uma coisa muito específica, às vezes em unha, por mais que tenha relação, não é um salão que corta cabelo, às vezes é o que geralmente as pessoas associam a um salão de beleza. Então, tem alguns truques que o Google vai avaliar e se você não entrar, ele vai começar a recomendar menos, tá?
Uma outra coisa importante do Google Ads, que eu acho que é legal alinhar as expectativas, tá? O Google não te traz cliente. O Google nunca vai te trazer um cliente, sequer. Ele vai trazer pessoas com dúvidas que vai fazer com que você venda o seu peixe. Ele vai facilitar a sua venda. Ele não vai vender para você. Então, a venda precisa acontecer por você, ali, pela sua estratégia de venda, pela sua comunicação, pelo quão ênfase você bota naquela informação, quão claro você é, às vezes é contencioso, tempo de velocidade. Tem um estudo que eu até li, acho que tem uns 2 meses, ele foi atualizado, de que, basicamente, se você atende o cliente em 5 minutos depois que ele faz uma pesquisa, tem 100 vezes mais chances de conversão do que se você atende ele em 30 minutos. E, às vezes, para um advogado, ele não tem nem a percepção de que 30 minutos é lento. Às vezes, ele está acostumado a atender o cliente no final do dia, que pesquisa, não o cliente, potencialmente, que pesquisa no final do dia, ou no dia seguinte. Então, isso para o cliente é aquilo, né? É o Tinder. Se você não responde a pessoa que está buscando por uma satisfação agora, tem várias outras que estão disponíveis no mercado. Quem vai responder pelaquela necessidade vai ganhar o cliente. Quem responder primeiro leva. É isso aí. Bom, Renato, me conta um pouquinho do que você já tem de referências usando o Google. Eu sei que você é um Master Blaster aqui. O que você tem de resultado com isso? Enfim. Eu comecei, que nem eu falei, eu comecei a usar o Google Ads faz mais de 1 ano, né? Eu precisei me adaptar para começar a usar o Google Ads, porque eu sabia que eu não tinha estrutura para o número de leads que eu ia receber, né? Então, assim, eu levei 3 meses me organizando para começar o Google Ads. Quando eu comecei o Google Ads, eu já estava com uma estrutura mínima, era eu, mais um advogado, que era o Gabriel, e a gente tinha mais 2 estagiários, né? Então, assim, a gente já estava com uma estrutura mínima para começar os atendimentos do Google Ads. Há 1 ano atrás era uma outra época. Gente, hoje em dia tem advogado entrando em anúncio pago no Google Ads, assim, todo dia, e é uma manada de advogado. Então, deixou de ser uma novidade do que era 1 ano atrás, que era algo que era meia dúzia que estava usando, e hoje em dia é todo mundo usando. Para vocês terem noção, teve uma época que eu tinha 50 leads por dia no Google Ads, e eu investia R$30 por dia. Vocês têm noção do que é isso? Ter 50 leads por dia para atender? Era um absurdo, era um absurdo. E não era um dia nem outro, era assim, era todo dia. Então eu ia lendo o que a pessoa mandava e tinha gente que eu nem entendia, eu ia descartando, porque eu sabia que eu não ia dar conta de atender. Então, assim, foi um negócio, há 1 ano atrás era isso. Hoje, atualmente, eu coloco R$50 por dia e coloquei minha campanha para rodar sexta, sábado e domingo, então já não é todos os dias da semana, e eu recebo sexta, sábado, domingo e segunda, eu recebo de 5 a 10. Eu tive um dia, lá no começo, quando eu estava 1 mês de Google Ads, que eu recebi 80 leads, há 1 ano atrás. Hoje em dia, eu tenho plena certeza que se eu chegar em 20, que é a minha campanha, é muito. Se eu chegar em 20. Por quê? Porque a concorrência está muito maior. O leilão, né, o custo pelo lead aumentou muito, né? Então eu sei que não vou ter o mesmo resultado que eu tinha lá. Só que imagina o seguinte: sexta, sábado, domingo e segunda-feira eu recebo pelo menos cada dia desse eu recebo 5 leads novos, 5 pessoas para eu atender toda semana, pelo menos 5 pessoas para atender. Eu passei 3 meses fazendo, e daí agora minha campanha, eu pausei minha campanha, vou voltar ela agora, mas pausei minha campanha para eu organizar o escritório, responder todas as mensagens que estavam pendentes de clientes já do escritório, para ir daí reativar e voltar a fazer o Google Ads, né? Mas o Google Ads é algo que coloca a gente dentro do seu escritório todo santo dia.
ele te dá visibilidade e coloca na tua mão, daí depende de você. Fechar o contrato ou não depende só da tua qualidade. Se você sabe o que você está falando, tem conhecimento, tanto direito material quanto processual, se você sabe o que está rolando ali, pode ter certeza que o investimento que você coloca no Google Ads volta, tá? Eu estava colocando 2.000 por mês de crédito. Estava colocando 2.000 por mês de crédito. E, gente, voltava. Eu fechava por semana, eu fechava do Google Ads, eu fechava 2, 3 contratos, né? Mas pensa, num mundo onde eu atendo 30 pessoas no final de semana, estava fechando 3, 4 contratos no final de semana, né? Às vezes coisas simples, às vezes era um pedido simples que eu cobrava um salário mínimo, mas que era uma petição que era modelo, era só trocar os nomes e protocolar, cobrando um salário mínimo. Tá ótimo, né? Você não fica vinculado ao cliente, execução penal ainda, que era a maior parte da minha campanha de execução penal. Então, assim, é algo rentável. E hoje em dia não é mais uma questão de um investimento que você está fazendo diferente dos outros. Quem está entrando no Google Ads não está fazendo nada diferente de ninguém, tá? Quem está entrando no Google Ads está fazendo o básico, beleza? O Google Ads é o básico para você ser visto, né? E muito em breve, quem não tiver no Google Ads, vai ser difícil de sobreviver no mercado que a gente tem, né? Acho que é isso. Tem alguma dúvida, rapaziada? Pode falar, Gui. Por enquanto, não. Estava falando sobre essa questão do investimento, né? A minha dúvida é a seguinte, por exemplo, se o meu investimento mensal ele é ali 200, 300 reais, em tese seria melhor então eu colocar mais valor, aumentar o valor diário e rodar menos dias do que rodar todo dia com valor mínimo, né? É o que eu fiz. Eu aumentei meu valor diário, rodei menos dias, rodei em dia que normalmente o advogado não quer atender, que é sexta, sábado, domingo, normalmente o pessoal quer ficar com a família, né? Então diminui muito a concorrência. Aumentei meu valor nesses dias. Então daí, segunda-feira, no período da manhã, minha campanha ainda roda. Terça, quarta, quinta, minha campanha não roda mais. Daí sexta-feira de manhã não roda, ela volta a rodar sexta-feira de tarde, e daí entra no final de semana, roda no final de semana, e faço isso. Aumentei o meu diário nesses dias, né? E beleza. E deixei rodando assim. Tá? O retorno tá vindo. Assim, o retorno vem. O que eu falo, você tem que fazer uma estratégia diferente da estratégia de todo mundo. Se a estratégia de todo mundo é rodar o Ads durante a semana, no período das 9 às 6, você roda o teu Ads no período da madrugada. E assim vai. Assim que você consegue se diferenciar dos outros. Gastar menos e ter mais resultado. O meu custo por clique, quando estava ruim, estava dando R$1,30 por clique, meu CPC, né? E teve uma época que eu consegui 67 centavos por clique. 67 centavos, assim, é surreal. O meu custo é alto, é 2 e pouco o custo. O meu médio fica 1,30, mas assim, tem épocas que eu consigo 70 centavos, 80. Eu acho que o meu agora está em 90, para você ter noção. O meu agora está em 90. Para você ver que como tá bem, como a estratégia em si está bem redondinha, né? Só que aqui, eu tenho uma dúvida. É aquela parada, Gui, você tem que já abro para você, Gu. Você tem que entender que, cara, você vai trabalhar em horário que ninguém trabalha. Você vai fazer o que ninguém faz, né? Esqueça que sexta de noite você vai estar sossegado. Sexta de noite teu celular vai estar bombando. Sábado, teu celular vai passar o dia inteiro te enchendo o saco. Você vai estar sentado sábado e domingo na frente do computador. Mas uma coisa você vai estar fazendo, coisa que o outro não faz. Vai estar fazendo dinheiro, né? Uhum. Sim. Pode falar. Quando você... É óbvio que você não tirou essa ideia do nada, assim, você deu uma analisada em algumas coisas para poder viabilizar. Eu analisei essa ideia do meu atendimento de Jus Brasil, cara.
Foi uma, Legal. uma outra plataforma, uma outra captação de lead que a gente tem. A gente abre, a plataforma apresenta os casos, a gente abre as salas, e eu, há quase 2 anos e pouco atrás, eu tive essa tirada do nada e comecei a abrir as salas de madrugada, porque de madrugada tinha menos advogado. Então as salas estavam mais limpas. Então eu abria os casos de madrugada porque tinha menos advogado disputando por elas. E daí a única coisa que eu fiz foi pedir para o pessoal da IDV, na hora de gerar minha campanha, configurar minha campanha para esse modelo. Só pedi para eles fazerem esse modelo porque eu sabia que eu ia estar mantendo o modelo que eu fazia no Jus Brasil e dava certo. E daí eles fizeram para mim esse modelo e para mim funcionou. Só que para o resto do pessoal eles não fizeram. O resto do pessoal quer manter o resto dos advogados quer manter o padrão, né? Porque, gente, pô, quem aqui tem 17 pessoas na sala aqui comigo, 16 pessoas na sala. Dessas 16, quem gosta de trabalhar sexta, sábado e domingo? Ninguém. Ninguém gosta, filho. Ninguém. Livre. Não, o Ulisses está mentindo. É mentira. Mentira, A ninguém gente não gosta. gosta de trabalhar nem no meio da semana, imagina no fim de semana. Ah, filho. Final de semana é dia de estar bêbado, lambendo a boca do cachorro e tá do meio fio. Isso daí é para fazer final de semana, né? O Gustavo lá na Lituânia colou a língua no meio fio congelado. Eu lembro, Gustavo. Longa história. E, cara, mas se você quer ganhar, quer ter sucesso, você tem que fazer diferente de todo mundo, né? E assim, pô, passa um ano fazendo isso, passa um ano nessa rotina. No outro ano, você não vai nem conseguir usar o Google Ads. De tanto contato que vai começar a mandar mensagem para você, parceria que você vai ter criado, que nem o Cândia fala da advocacia raiz, você vai ter tanto de advocacia raiz que o Google Ads vai ser algo secundário. Vai deixar de ser a sua fonte e vai ser algo secundário. Hoje o Google Ads não é minha fonte mais. A minha fonte é parceria e indicação de cliente. Só que assim, que nem o Gustavo falou, pro advogado iniciante, parceria e indicação é algo que é reduzido, tem menos. Você não tem uma carteira de clientes grande o suficiente para ter indicação sempre. Só que chega uma hora que você cria essa carteira, né? Quando você cria essa carteira, pô, daí tchau e benção. Essa semana eu fiz análise de todos os processos do escritório. Deu quase 400 processos. 400 processos criminais. Clientes diferentes. Porra, batendo quase 400 clientes. Fora os que já foram clientes, nesses 2 anos, que os processos foram arquivados, que não são processos mais ativos. Então, assim, em 2 anos passou pela minha mão, eu chutando por baixo ali, com os processos arquivados, uns 800 clientes passaram pela minha mão. Porra, 2 anos. Da onde que surgiu esses clientes? De advocacia raiz? Não. Internet. A maior parte nunca viu minha cara. A maior parte nunca me conheceu pessoalmente. Tudo, Jus Brasil, Juiz Correspondente e Google Ads, né? Mas falei demais. Mais alguma pergunta, gente? Pode falar, Thales. Sobre a questão de... Eu não peguei a questão da localidade, assim, né? Se coloca num raio específico, Brasil inteiro, Estado de São Paulo. Não cheguei a ver isso daí. Cara, questão de localidade, eu falo por experiência e depois o Gustavo fala por técnica. Eu fiz 2 formas de campanha. Uma era bem restrita. Era Maringá, era região norte do estado do Paraná. Maringá, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, aquele pedacinho da região norte e Londrina. Então era bem assim, bem restrita. O número de pessoas que eu conseguia atingir ali era perto de 3 milhões de pessoas. O número de pessoas na minha campanha que eu conseguia atingir. Daí eu tive uma conversa com o Léo falou, não, Renato, amplia a tua campanha, quanto mais você ampliar, o teu CPC cai, diminui, e você tem mais retorno, fica tranquilo, que você vai continuar dentro do Paraná. Eu falei, beleza, peguei e fiz o que o Léo falou, não ampliei para São Paulo, mas ampliei para dentro do Paraná, porque eu não gosto de mexer na porra do ESAG, né? Você que é de São Paulo, você tem no ESAG, mas eu acho o ESAG horrível. Horrível, né? A execução é péssima.
E daí o que eu acho? Eu tenho que otimizar meu trabalho. Se eu tenho que otimizar, eu vou pegar um estado que o sistema seja bom. O Paraná tem um sistema maravilhoso, então, tanto que você teve problema hoje de mandar procuração para assinar numa cadeia, né? Sim. Paraná eu mando por e-mail, eles imprimem, o cara assina e me devolvem. Então, por que eu vou atuar em São Paulo, se eu tenho cliente sobrando no Paraná? Uhum. Então, daí o que eu fiz? Eu peguei e limitei inteiro para o estado do Paraná. Excelente, o CPC caiu, não ficou tão alto, comecei a receber mais, aumentou o número de lead, aumentou assim, aumentou uns 20, 30% o número de leads, sabe? Aumentou tipo um pouquinho a mais, deu para perceber os contatos. Mas eu não ampliei para o Brasil inteiro, porque daí eu entro naquela situação de gestão do meu escritório. Eu não tenho uma estrutura para trabalhar em várias frentes. Ter Tocantins, ter Amazonas, ter... assim, eu não tenho estrutura para lidar com todos esses sistemas de uma vez só. Se eu tivesse uma equipe maior, setorizada por regionais, e cada regional ter acesso a um sistema, eu ter a OB suplementar para cada regional, daí eu faria isso. Mas eu acho que se você vai expandir, ter crescimento, eu acho que você tem que ter o teu centro, tem que ter o teu cerne, e do teu cerne você ir ampliando aos poucos, né? Pô, que nem agora, eu saí do Paraná, entrei em Santa Catarina, entrei no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu tô ampliando, mas ampliando de forma mais comedida, mais tranquila, né? Então, isso influencia na forma que é feita a minha campanha, fazendo gancho, fazendo elo. Porque eu não vou pegar e soltar minha campanha no Brasil inteiro para eu ter que esquentar minha cabeça com um procedimento que é diferente no Tocantins, e um procedimento que é diferente em Pernambuco, e o mesmo procedimento vai cair gente com processo físico na Bahia. Não, eu vou pegar e tentar fazer a situação de uma forma que seja mais dinâmica para mim também. Thales, cliente tem sobrando em qualquer estado que você jogar a tua campanha. Tem. Tá? Eu fiz o teste esse tempo atrás, eu joguei a nível Brasil inteiro, né? Aí veio uns 2, 3 Mato Grosso do Sul na semana que eu coloquei para rodar. Mas aí muda toda a questão, né? De sistema, cadeia, lá é só presencial, alguns lugares diferentes. Então aí já. Aí que eu falei, não vi. Você pensa assim, ó, vale a pena eu pegar o Brasil inteiro e mudar a forma que eu trabalho? Ou vale a pena eu focar tudo em um sistema só no ESAGE, por exemplo? Eu faço uma campanha só para São Paulo, que eu sei que São Paulo é o ESAGE, e eu já sei mexer bem no ESAGE, eu já tenho minha forma de me organizar dentro do sistema, e quando eu tiver otimizado, tiver com equipe e tal, eu vou pegando um estado por vez. Eu contrato, faz que nem eu. Ó, hoje tem o Messias que trabalha comigo no Rio de Janeiro, né? Se eu preciso de alguma coisa no Rio de Janeiro, o Messias está lá, fisicamente, né? Contrata um advogado no Mato Grosso do Sul. É só presencial no Mato Grosso do Sul? Pega qual que é o cerne do Mato Grosso do Sul, qual que é o ponto, o foco, é Dourados. Contrata um advogado em Dourados para trabalhar de forma remota com você. E assim você vai ampliando o teu negócio. Hoje o escritório a gente está com 3 advogados, né? Essa semana a gente contratou mais um. Vamos fechar a contratação da estagiária. Até enquanto o Gustavo falava, eu estava recebendo os currículos aqui, uma provinha que eu mandei para eles responderem. Estava respondendo. Essa semana começa mais uma estagiária. Porra, o escritório em 3 anos, cara, foi de eu e um estagiário para 10 funcionários. Cresceu muito. Porra, cara. E o que fez eu crescer? Essa merda aqui. Essa merda. Essa merda aí. Ô, Renato. Diga, Gu. Cara, você sabe quando você estava falando aqui, eu estava pensando no Google sinônimo para parceria, para usar outra coisa, né? Cara, só para explicar ao pessoal, nessa colaboração, nessa cooperação que a gente está fazendo aqui, vai ser bem legal, porque eu vou atuar diretamente com o Renato nas campanhas que ele vai fazer, ou seja, o cara é um mestre, o cara domina o negócio com excelência. E às vezes poder ajudar a galera que está começando com às vezes técnicas ali, dicas de usar ali na campanha, que vai ajudar bastante, vai ajudar muito. Então, essa parceria que a gente está fazendo vai ser muito agregadora na gestão dos tráfegos das pessoas. E
Bom, eu sou designer, eu sou marqueteiro, né? Então eu acabo fazendo outras coisas também. Se alguém quiser saber mais, basicamente eu consigo fazer outras coisas Eu vou para até vocês. mostrar a landing page que você fez. Até Boa. mostrar a landing page que você fez pro. Deixa eu ver se tá compartilhando aí. Calma, começou a compartilhar. Isso. Compartilhou. Gente, ó, vou mostrar duas landing pages para vocês, tá? Deixa eu mostrar primeiro a que foi feita lá na IDV. Cara, ela é extremamente simples, não é bonita. Ela tem o CTA, né, o Call to Action certinho, e ela converte. O importante é converter, né? Converte. Mas não é bonita. Não tem, assim, extremamente simples. Dá pra ver, né? Que é extremamente simples. Daí, essa semana, o Gu fez uma... Eu vou começar a rodar uma campanha para cidadania, né? E ele fez uma para mim aqui da cidadania. Gente, pega isso aqui. Eu tenho que terminar de montar os textos e mandar para ele colocar aqui, mas... Cara, isso é uma landing page. E olha o resultado da landing page. Inclusive vinculado com o Google Calendário. Outra coisa, né? Outra visão. Outra visão, pô. É isso aí. Isso, cara. É basicamente melhorar ali a confiança que o cliente tem para poder apertar o botãozinho, seja ele da conversa, seja ele no WhatsApp, não importa. Ele tem que falar com você de algum jeito. Bom, eu tenho diversas ideias que a gente pode conversar depois, a gente fica à vontade. Eu vou compartilhar. O Renato tem para passar meus dados, se alguém quiser entrar em contato comigo, eu vou estar por aqui. Bom, é isso. Eu tenho alguns pacotes assim. Eu até apelidei o nome dos pacotes com nomenclaturas de advocacia, né? Chamei o pacote júnior, o pacote pleno, o sênior e o sócio nominal. Eu, é Renatão, né? E aí, quem quiser, a gente faz. Eu dou dicas. Pô, a minha irmã, vou dar até um exemplo, tá, galera? A minha irmã, ela é fotógrafa profissional corporativo. Ela consegue fazer cada gente ficar bonita, que eu acho impressionante. Eu até deixei alguns exemplos aqui, para você ver como a credibilidade... Sim, então. A credibilidade de fazer... gerar confiança num negócio que, às vezes, pô, é muito legal. Faz diferença e, putz, só aumenta aquilo que você já pagou, basicamente. O Ads vai ser para te levar para a página. Se o cara não achar que sua página é boa, ele vai sair. Ou seja, você gastou dinheiro à toa, tá? Eu deixei aqui, ó. Eu não coloquei a minha foto que ela tirou aqui, que eu fiquei bonito, imagina. Aqui tem um pessoal famoso, enfim. Alguns exemplos de... Esse pessoal famoso aqui é tudo feio, viu? Rodrigo Bocardi aqui, aquele outro ali, apresentador da Band, é tudo feio. Mas fica bonito na foto bem tirada. Então, é isso que eu quero falar para vocês. O produto de vocês é imagem, reputação, qualificação, a landing page bem criada, enfim. O Renato ficou bonito com inteligência artificial. Vamos lá. Pô, olha lá. Deu um bom exemplo, né? É isso. Então, qualquer coisa... Olha, eu paguei na landing page com Candia, eu paguei 470 em cada landing page do Candia. 470, aquela ali que eu mostrei para vocês. Aquela ali. Tá. Aquela ali, R$470 naquela ali. Se eu não me engano, o pacote Júnior aqui que tem uma lente. Oi? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mandar na sequência, daí a propostinha para todo mundo. Quem quiser, eu vou mandar no grupo, beleza? Quem quiser daí se interessar, me manda mensagem no privado e a gente vai trocando ideia dele,
Tá bom? Beleza, seus lindos? Fechou? É isso aí? Deixa eu, É isso, deixa eu pessoal. cancelar aqui. Tá?